Papai Noel, velho batuta, rejeitos miseráveis, eu quero matá-lo, aquele porco capitalista que presenteia os ricos e cospe nos pobres, que presenteia os ricos e cospe nos pobres, nos pobres. Papai Noel, velha maluca, rejeitos miseráveis, eu quero matá-lo, aquele porco capitalista que presenteia os ricos e cospe nos pobres, presenteia os ricos e cospe nos pobres. Aqui não existe Natal, aqui não existe Natal, aqui não existe Natal, aqui não existe Natal. Feliz Natal e um próspero ano novo. Começando. Feliz Natal e um próspero ano novo. Estamos aqui saindo da caixa para, como de costume, anualmente estragar o seu Natal. Começando. Feliz Natal, galera. Aqui é Thiago Richelli saindo da caixa e nós vamos falar aí do Natal. E eu vou falar especificamente das divindades maternas e dos deuses meninos. Quem nunca, né? Nessa época de Natal se deparou com um presépio, vi lá a Virgem Maria, o menino Jesus, o José, aquela chamada Sagrada Família do nosso rito cristão católico. Irmãos católicos podem ficar despreocupados que eu não vou praticar nenhum ato iconoclástico, nenhuma imagem da Virgem ou coisa do tipo. Até porque eu não pretendo ser preso no Natal, né? Porque eu não vou ter tempo de pegar um indulto de Natal pra ser solto. Eu queria falar um pouco sobre a origem do conceito de virgem. Desculpa, elas são as neves. Eu tô gravando dos Estados Unidos, aqui em Nova York, tá muito gelado. A gente veio entrar no clima natalino e fazer bonecos de neve e tudo. Mentira, a gente é pobre. Tá calor, tô até suando. Eu queria falar um pouco sobre a origem dos deuses meninos e suas respectivas mães virgens. Foi uma surpresa geral para os missionários cristãos quando chegaram na Índia e na China e se depararam lá com divindades maternas segurando um bebê no colo. Foi um choque porque os cristãos, tanto católicos como protestantes, estão habituados com essas imagens vinculadas a Maria e ao menino Jesus. E quando eles chegaram lá e perceberam não só as imagens muito semelhantes, mas também que haviam culturas pré-cristãs que cultuavam tanto uma virgem quanto um menino nascido dessa virgem, foi um choque tremendo. Então eu não vou aqui entrar na questão histórica da existência ou não de Jesus, que isso já foi falado muitas vezes. Eu vou falar aqui das deuses maternas, dos seus respectivos filhos, e como isso parece remontar a um ponto em comum na história. Então eu vou contar, como já contei em outros vídeos, a história desse Semiramis, Nimrod e Tamo, que parece ser a história de onde vem essas demais histórias. Então vamos lá. Semiramis foi uma mulher muito esperta do seu tempo. No princípio das civilizações humanas, quando começaram a surgir os impérios, que não eram como os impérios que a gente vê hoje, mas já eram aglomerações de povoados e aldeias, essa mulher chamada Semiramis, ela casou com seu próprio filho, chamado Nimrod. Nimrod está até registrado nas escrituras lá, o mito dele, embora estudos recentes apontam que, além do mito das escrituras, houve, de fato, um Nimrod histórico, talvez com outro nome, mas, de fato, ele existiu. E essa Semiramis, casando com seu filho, ela fez do seu filho uma divindade. Lembrando que, naquele tempo, não havia uma religião estabelecida. Então, eram cultuados elementos naturais e os antepassados. Que as primeiras manifestações culticas eram de
adoração aos antepassados e às entidades cósmicas, como o Sol e Lua. Então a Semíramis malandramente vinculou a imagem do seu marido barra filho ao deus Sol, sendo que o seu filho, Nimrod, viu a morrer, assassinado pelo seu próprio tio em uma disputa por território. E com a sua morte, Semíramis malandramente criou-se um mito, lembrando-se que a ideia de mentira na antiguidade, como foi dito pelo Rodrigo Rossi, nosso colaborador do canal, não existia uma ideia tão clara de verdade e mentira concernente a mito. Então não havia necessidade de precisão histórica nos relatos, porque o mito ele tentava passar uma realidade superior. Então a morte real de Nimrod foi utilizada por Semíramis para narrar um mito de que o seu marido, como Deus Sol, voltou ao mundo dos deuses. E aí, né, passado algum tempo, essa Semíramis apareceu grávida. E ela viúva, marido morto, sabe, né? Como é que é, né? Aquela história do Amazonas de Boto, que as mulheres usam pra enganar o marido. Semíramis fez uma melhor. Falou que ela estava grávida do seu próprio marido, Nimrod, e por conseguinte, esse seu filho é a reencarnação do seu próprio pai. Dá pra entender? Ela engravidou do próprio marido morto e está grávida do próprio marido morto. E surpreendentemente ela é virgem. É claro que ela deu um golpe, ela deve ter. Use a sua imaginação. Então, resumidamente, é desse ponto que começam a surgir relatos de deusas mães, como nós temos na própria Índia, a Saravista, nós temos no própria Babilônia, Tiamat, aquele dragão do Caverna dos Dragões, lembra? Aquele dragão era uma fêmea, uma fêmea cósmica relacionada aos oceanos e que Deus, de certa forma, deu à luz. E nas religiões antigas, a maioria das deusas mães estava muito vinculada à ideia de terra, como a própria Brígida no culto celta. Então, galera, só uma pincelada aí pra vocês, um bem bolado aí pra vocês começarem a se inteirar do assunto. E, de certa forma, a Maria, que pode ter existido historicamente, eu creio que existiu, ela fez um empréstimo dessas divindades aí pagãs, de alguma certa forma, para a vinculação de uma eterna virgindade e de um eterno Deus perpetuamente menino. Então valeu, galera, um abraço aí, segue. Sensations.